Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como aplicar para nós o conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele no deserto? Vamos lembrar essa passagem bíblica que está lá em Êxodo, no capítulo 18. O Moisés, assim, muito atribulado, ele já estava velho, 80 anos de idade, recebeu uma missão do Senhor. Deus não fez a idade dele regredir, não. Ele continuou velho, com 80 anos, como uma pessoa de 80 anos em nossos dias. Apenas ele recebeu a graça de Deus para ter boa saúde e continuar a viver e a poder se empenhar na obra que estava recebendo do Senhor para fazer. E o Moisés, então, foi para o Egito, falou com os líderes, falou com o faraó e combinou com Arão o que eles deveriam fazer, fez muita coisa. Por fim, tudo aconteceu, ele tirou o povo do Egito, estava muito envolvido com aquilo. Mas ele tinha levado a mulher, a Zípora, lá para Midian, onde estava o pai dela, para eles não se envolverem naquela guerra no Egito. E ficaram lá. Mas quando Moisés veio do Egito, estava lá perto já de Midian, estava bem pertinho. O Moisés estava muito ocupado com a obra de Deus. Provavelmente os filhos já estavam bem crescidos. Se ele foi para o deserto com 40 anos e já tinha 80, ele estava casado praticamente há 40 anos e os filhos já poderiam ter perto de 40 anos, já eram adultos e estavam junto com a mãe e o avô e o Moisés com o povo. Mas espera aí, Deus não queria separar a família de Moisés, então Deus providenciou circunstâncias para que a mulher e os filhos de Moisés viessem estar com ele. Eles eram parte do corpo daquele povo de Israel. Então esse capítulo diz que o Jetro ouviu que Moisés estava chegando com o povo de Israel, então tomou a mulher de Moisés e os filhos dela, dos quais um se chamava Eliezer, então veio com a mulher e os filhos de Moisés para entregar para Moisés e disse: olha, eu, seu sogro, estou vindo para me encontrar com você. Moisés saiu ao encontro dele e o recebeu com muita honra, respeito, se inclinou e o beijou, conversaram e entraram na tenda para conversar. O Moisés deixou então a mulher e os filhos lá pela tenda dele e com o sogro entrou na tenda da congregação, o escritório dele, para conversar. E contou tudo que Deus tinha feito. O Jetro também entendeu a situação, se alegrou por tudo aquilo que Deus tinha feito e louvou ao Senhor e disse: bendito seja Deus, agora eu sei que Deus é maior do que todos os deuses. É bom a gente lembrar que Jetro era sacerdote de Midian e não era do povo de Israel, mas que tinha um certo conhecimento de Deus. E então, quando ele ouviu o que Deus tinha feito, porque ele não sabia de detalhes, o Moisés contou as 10 pragas do Egito, Moisés contou para o sogro tudo aquilo. E o Jetro, então, que era um sacerdote, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, chamou o Moisés, Arão e os outros líderes, eles estiveram na presença de Deus ali, oferecendo sacrifícios a Deus. No dia seguinte, Moisés voltou à tarefa dele e se assentou, e o povo estava em pé diante dele desde a manhã até ao pôr do sol.
era muita gente, o povo tinha cerca de 3 milhões de pessoas. O Moisés era o líder e o povo que tinha algum problema, alguma causa, vinha a ele. E o Jétro ficou olhando tudo aquilo. E o Moisés passou o dia inteiro ocupado. A gente se lembra de Jesus, que tinha uma diferença de idade. Jesus tinha 30, o Jétro viu que o Moisés tinha já 80. E Jesus passava o dia todo ocupado na obra de Deus. O Moisés também, mas o Moisés já estava velho. O Jétro, então, teve a coragem de trazer para ele uma recomendação. Interessante. A gente vê que tudo aquilo era de Deus, mas o Jétro não usou o nome de Deus para dizer que aquilo era uma profecia. E, no entanto, Moisés recebeu como uma profecia de Deus. Ô Moisés, o povo todo vem a você e quando alguém tem alguma questão, isso não é bom. O que você está fazendo não é bom. Sem dúvida você vai se cansar, desfalecer e não vai conseguir atender o povo todo. Ouve o conselho que eu vou te dar. Você continua o seu trabalho representando o povo diante de Deus, mas ensina para o povo leis e estatutos para eles saberem o caminho. E dentre o povo você escolha homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, o dinheiro, para não receber suborno, e põe-nos como autoridade sobre eles, chefes de 1.000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Isso é o que todo pastor deveria entender. O povo todo da igreja, seja pequeno ou grande, tem que ser dividido por grupos pequenos e ter líderes que cuidem deles. E o Jétro continuou, eles vão julgar cada causa, cada situação. As pequenas causas, eles mesmos resolverão, mas se houver alguma causa mais difícil, eles levarão ao líder maior, o líder maior levará a você. É assim que a igreja deve funcionar. E Moisés reconheceu que aquilo era de Deus e atendeu às palavras do sogro e fez aquilo exatamente. O sogro se deu por satisfeito, se despediu, foi embora e assim termina este capítulo 18 de Êxodo. Isso, claro, é um balizamento para nós hoje. Nenhum pastor é super-homem para fazer tudo. Nenhuma mulher, nenhum homem ou mulher, ninguém é super-homem para fazer tudo. Mas há uma tendência dentro de nós de queremos fazer tudo, resolver, fazer e acontecer. E nós temos que entender a medida do nosso limite. Existe um limite, nós não vamos conseguir fazer tudo, temos que delegar e repartir. Mas aí reside exatamente o problema. Delegar para quem? Não há homens fiéis para a gente delegar, para eles cuidarem de outros. Se a gente delegar muito, isso acontece normalmente, eles vão querer tomar o meu lugar. O certo é eu dizer o seguinte, amém, que ele tome, porque Deus me arranja outro lugar. Mas não é assim que acontece. Quando eu vejo que um líder está crescendo muito, quer tomar o meu lugar, eu vou cortar a dele, cortar as asinhas dele, para ele não pensar que é o tal crescer e daqui a pouco ele vai querer tomar o meu lugar. É assim que as coisas funcionam. Se delegar muita autoridade, a pessoa vai se sentir o tal, daqui a pouco ele quer nos tirar da nossa posição. Ele não vai crescer dando a honra para mim, que sou o líder dele. Infelizmente a carne é assim, o líder que consegue muitos resultados e muita gente, ele se ensoberbece, ele quer ser o tal, eu tenho que tirar o chapéu para ele não quer prestar relatório a mim, o líder dele, afinal de contas ele é o tal que faz, que acontece, que Deus usa. Pois é, infelizmente tem isto. Se a gente não delegar, a gente não aguenta. Se delegar demais, vai ter esse problema. Então tem que delegar na medida certa. Mas delegar para quem? Se a gente for delegar
para alguém que não tem condições, ele não vai cumprir. É o que acontece também. A gente diz, meu irmão, você cuide desses 10 aqui. Ele não cuida. Os 10 acabam definhando, muitos se desviando. Meu irmão, e aquele? Ah, ele foi embora. Mas e aquela lá? Ah, ela não quis saber de nada e foi embora. Mas você que não cuidou delas. É sempre bom lembrar, quando alguém se desvia do evangelho, quase nunca é a pessoa sozinha. Alguém não cuidou dela. Eu, como líder, tenho que pensar, meu irmão fraquejou. Não é porque ele é desmerecido, eu sou o bom, ele não. Não, a falha foi minha, eu não cuidei dele, eu não ajudei, eu não socorri na hora certa. Um corpo de Cristo é para isto. Nós temos que ajudar, supervisionar o irmão não está dando conta do recado, eu tenho que correr depressa a ajudá-lo. Mas não é assim que acontece. Ah, é? Ele quis ser líder de um montão de gente, sem condições, agora ele que se arrebente lá, ele que sofra as consequências lá, ele que liderar muita gente sem condições, agora... Não, porque pessoas vão se desviar, outros vão ficar escandalizados e, claro, eu vou ser cobrado também pelo Senhor. Eu não devo pensar assim. Há muitos problemas com a delegação, mas a igreja não é de um. A igreja não é de um super pastor, um super homem de Deus. A igreja é um corpo de pessoas. Cada um precisa ter a sua função e precisa ser acompanhado também para ele conseguir exercer a sua função. Mas precisa ser repreendido também para ele não se exaltar quando Deus lhe der muito fruto. Ele precisa ser acompanhado para não ficar desanimado quando tudo vai mal, para ele não se ensoberbecer quando aparentemente tudo vai bem. Você entende? Tem que acompanhar o líder a quem delegou alguma coisa. Tem que delegar. Ninguém consegue ser líder sozinho. Tem que distribuir as tarefas, mas precisa saber distribuir. Se distribuir para quem não tem condições, é perda, desperdício, porque não vai resolver nada. Infelizmente, há pessoas assim, que querem ter título, mas não são capazes de agregar um discípulo sequer, mas querem títulos na igreja. Não tem condições, não tem fruto nenhum. E então isso precisa ser visto para a gente não delegar para quem não pode, não tem condições de atender. Mas também delegar demais vai tentar a pessoa a se engrandecer. E se delegar de menos, pode ser desperdício também. E assim nós temos que atender isto. A igreja nunca vai ser maravilhosa como a gente sonha ou como a gente acha que a gente poderia fazer. Não, nós não somos isso tudo e temos que caminhar junto com os irmãos, amar os irmãos, ajudar os líderes, socorrer um ao outro aqui, delegar para aquele. Vamos agradecer a Deus por tudo, louvar a Deus em tudo e vamos tocando a igreja. Se as coisas não estão bem, não é para você fazer e acontecer, é muito mais para você orar e buscar misericórdia de Deus. E vamos tocando assim. Que o Jetro nos ensine, que Deus, através do Jetro, continue a nos ensinar o que precisamos fazer. Você vê um irmão que está muito ocupado, fale com ele, ore por ele. Você vê um que está muito vaidoso, aparecendo, se mostrando, igual uma estrela, um balão, se enche de vento, ele é o tal que quer aparecer na frente da igreja, exorte. Fale com ele, ore com ele, exorte e vamos tocando. Nós somos seres humanos. Deus sabe que temos ainda a natureza humana. Por isso a obra de Deus precisa ser delegada, repartida, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de participar dela.